Essa sonda vai pousar no polo sul da Lua em busca de um dos recursos mais valiosos para a exploração humana: água. E para fazer isso, ela carrega não apenas uma broca capaz de perfurar até 1 metro de solo, mas também uma pequena sonda com propulsores que vai decolar sozinha e pousar dentro de uma cratera que fica permanentemente na sombra. Será a primeira vez na história que algo assim será feito. E além disso, a missão IM-2 com esse lander chamado Athena carregará também 3 rovers diferentes. Nesse vídeo nós entenderemos como isso vai acontecer e por que tudo isso é tão importante. Durante os anos 60, a NASA fez diversas missões não tripuladas para ganhar mais experiência e também investigar as propriedades e topologia da superfície da Lua. A sonda Surveyor carregaram diversos instrumentos e fizeram o primeiro pouso suave dos americanos na Lua. E uma delas, inclusive, foi visitada por astronautas durante a Apollo 12. As informações coletadas durante as missões desse programa e de outros permitiram que a NASA planejasse melhor as missões tripuladas e desenvolvesse as tecnologias que eles precisavam para cumprir o objetivo proposto pelo presidente Kennedy. Em 11 de dezembro de 2017, o presidente americano assinou uma emenda à política espacial do país. The directive I'm signing today will refocus America's space program on human exploration and discovery. O documento, chamado Space Policy Directive 1, estabelece a criação de um programa de exploração sustentável com parceiros comerciais e internacionais. It marks an important step in returning American astronauts to the moon for the first time since 1972 for long-term exploration and use, this time. Esse documento e as medidas adotadas após a sua assinatura cimentaram diretrizes e objetivos que guiariam a NASA pelos próximos anos. Uma campanha focada na Lua deu origem ao que conhecemos como Programa Artemis. Mas sustentável e longo prazo são os termos-chave aqui. Lançadores super pesados e espaçonaves capazes de viajar e pousar na Lua não são suficientes para estabelecer uma presença contínua e sustentável por lá. Muita tecnologia associada precisa ser desenvolvida. Novos setores dessa indústria precisam ser criados, seja para construção de habitats, de meios de transporte, sistemas de navegação, sistemas de comunicação, trajes espaciais, geração de energia ou até para a utilização de recursos locais. Então, junto do SLS, da Orion e do Human Landing System, nasceu também a Estação Espacial Lunar Gateway e o programa CLPS, uma sigla para Commercial Lunar Payload Services, serviços comerciais de carga lunar. Esse programa foi estabelecido em 2018, quando a NASA selecionou diversas empresas diferentes que competiriam por contratos para colocar carga na superfície da Lua, ou seja, para desenvolver e operar landers em missões não tripuladas. Sim, eram experimentos e componentes desenvolvidos pela NASA que precisavam chegar até a superfície e ter os recursos necessários para operar lá e coletar dados. Mas a expectativa da agência é que ela fosse apenas um de muitos clientes desses landers. When we go to the moon, we want to be one customer of many customers in a robust marketplace between the Earth and the Moon. Em resumo, o programa CLPS quer criar um serviço de entrega lunar. Não é a primeira vez que algo assim acontece na NASA. O programa que financiou o desenvolvimento da espaçonave da SpaceX, a Crew Dragon, que é certificada para voos tripulados, hoje atende a NASA e diversos outros parceiros comerciais para voos em órbita da Terra. Foi o caso das missões da Axiom Space, a Inspiration 4, do programa Polaris, da futura missão Friend 2, que deve acontecer esse ano, e, futuramente, as missões para as primeiras estações espaciais comerciais, como a Haven 1. Um programa semelhante para a carga enviada à Lua pode gerar o mesmo efeito. Diversas empresas competiram por contratos com valor total máximo fixo de 2,6 bilhões de dólares para missões ao longo dos 10 anos seguintes, e a Intuitive Machines foi uma delas. Ela foi fundada por Stephen Altemus, que trabalhou em diversas posições dentro da NASA, inclusive fazendo parte do esforço de reconstrução do ônibus espacial Columbia após o seu acidente em 2003. Essa empresa recebeu contratos para desenvolver o seu lander chamado Nova-C e realizar 4 missões para a Lua. Esse lander tem uma estrutura feita de material compósito e capacidade de carregar até 130 kg de carga para a superfície da Lua, utilizando um motor impresso em 3D movido a metano e oxigênio líquidos, a famosa mistura conhecida como Metalox. A primeira missão da empresa no programa CLPS
foi a IM-1, que decolou a bordo de um Falcon 9 em 15 de fevereiro de 2024. Uma semana depois, ela se tornou a primeira missão comercial na história a realizar um pouso na Lua. Foi também o primeiro pouso de uma espaçonave americana por lá desde Apollo 17, em 1972. Mas não foi um pouso tranquilo. O local escolhido foi uma cratera a cerca de 300 km do Polo Sul lunar. Mas durante a descida, a partir da órbita lunar, os controladores verificaram que o sistema primário responsável por determinar a distância até a superfície usando lasers não estava funcionando. Eles reprogramaram um sistema para uma opção secundária, mas no momento do toque na superfície, a velocidade vertical e a velocidade horizontal estavam um pouco mais altas do que o planejado. Então ele deslizou na superfície e uma de suas 6 pernas de pouso quebrou, e o lander acabou parando inclinado em um ângulo de mais ou menos 30 graus. Isso prejudicou a orientação da antena a bordo, então a empresa precisou encontrar uma forma de se comunicar com o lander refletindo os sinais na superfície. Apesar dos percalços, os instrumentos embarcados no lander continuaram funcionando e muitos dados foram coletados durante os 7 dias seguintes, e boa parte dos objetivos foram atingidos. Portanto, a missão foi considerada um sucesso tanto pela NASA quanto pela Intuitive Machines. A segunda missão, a IM-2, que deve decolar hoje, no dia 26 de fevereiro, bebe diretamente dessa experiência e é ainda mais ambiciosa. O lander Athena é um pouco maior e um pouco mais pesado do que o anterior. O Odysseus da IM-1 tinha 4,3 metros de altura e 1.900 kg de massa. O Athena tem 4,7 metros de altura e 2.120 kg de massa, dos quais cerca de 1.200 são só de propelentes. Então não, esses landers não são nada pequenos, por mais que as imagens nos deem uma impressão diferente. E o local de pouso será a borda de uma cratera a menos de 200 km do Polo Sul lunar. Os locais escolhidos para o pouso dessas sondas não são à toa. As regiões próximas ao Polo Sul lunar, assim como acontece nos polos terrestres, recebem luz solar em um ângulo muito mais baixo. Mas, diferente da Terra, o ângulo de inclinação do eixo de rotação da Lua é bem baixo. E por essa razão, crateras mais profundas acabam não recebendo luz do Sol alguma, independente da posição da Lua em sua órbita. São regiões que estão permanentemente na sombra. Então, esses locais permanecem em temperaturas bem mais baixas. Portanto, água originada de cometas, meteoritos ou outros processos pode ter ficado preservada lá dentro de diferentes formas, seja como cristais de gelo misturados com o solo lunar, ou mesmo fazendo parte de minerais presentes lá. Diversas medidas e observações realizadas por cientistas com a ajuda de radiotelescópios ou sondas enviadas para a Lua confirmaram essa ideia. Isso significa que talvez seja possível coletar e processar esse material para tornar a ocupação humana na Lua algo economicamente mais interessante, já que não seria necessário levar água para lá. Tem uma série de coisas que poderiam ficar mais fáceis como consequência. Eletrólise poderia separar o oxigênio e o hidrogênio para fazer propelentes ou compor a atmosfera de um habitat. Essa água poderia ser bebida por astronautas ou mesmo ser usada em plantações. Dependendo da quantidade presente por lá, isso poderia realmente fazer muita diferença. Diferente do Polo Norte lunar, o relevo do Polo Sul é bastante acidentado. Portanto, tem uma abundância de locais que estão permanentemente na sombra, mas essas regiões têm outro ponto positivo. Enquanto a parte de baixo das crateras ficam permanentemente na sombra, as regiões um pouco mais elevadas, como suas bordas, podem acabar recebendo luz solar quase constante. Ou seja, gerar energia usando a luz do Sol fica ainda mais efetivo, e as temperaturas por lá acabam não variando tanto. Por essas razões, essas regiões se tornaram grandes candidatas para a construção de bases lunares de países como os Estados Unidos e a China. E é por isso que o programa Artemis e o programa CLPS têm objetivos tão conectados ao Polo Sul lunar. E é por isso que a missão IM-2 vai pousar em uma região alta e a menos de 500 metros de uma cratera permanentemente na sombra. A sonda Athena carrega muitos instrumentos diferentes, e alguns deles são diretamente dedicados a buscar por água na região. O Prime 1 é um experimento da NASA composto por 2 instrumentos diferentes, uma broca e um espectrômetro de massas. A broca, chamada pela sigla Trident, é capaz de perfurar o solo lunar até cerca de 1 metro de profundidade e trazer esse material para a superfície. Então, o segundo instrumento, o M-Solo, será capaz de analisar substâncias voláteis que escaparem dessas amostras usando uma técnica conhecida como espectrometria de massas. Essa perfuração em análise poderá ser feita em incrementos de cerca de 10 centímetros, ou seja, será possível determinar a distribuição desses compostos em diferentes profundidades. Essa vai ser a primeira vez que a viabilidade para usar recursos lunares para produção será diretamente medida.
De olho nas regiões permanentemente escuras das crateras, o lander Athena carregará uma segunda espaçonave consigo, chamada Micro Nova Hopper, mas o seu nome nessa missão é Grace, em homenagem à pioneira da ciência da computação por trás do desenvolvimento de linguagens como COBOL e do primeiro compilador, a Grace Hopper. Essa espaçonave é um drone propulsivo com 1 metro de altura e 40 quilos, que fica preso a trilhos na lateral do lander Athena e usa propulsores de hidrazina para decolar e fazer voos balísticos. Esse Hopper poderá voar para longe do local de pouso, fazendo vários pulos em sequência, carregando até 10 kg de carga útil a bordo, ou seja, instrumentos. Nessa missão ele tem dois, o Lunar Radiometer, que vai mapear as temperaturas dentro da cratera, e o Pully Lunar Water Snooper, que é um espectrômetro de nêutrons com 400 gramas que vai medir a composição da superfície lá dentro. Nessa missão, a ideia é que ele pule para dentro da cratera mais próxima, que tem cerca de 20 metros de profundidade, que ele colete dados lá dentro e depois decole e saia de lá novamente. Para fazer tudo isso, ele conta com vários instrumentos de navegação, como uma unidade de medida inercial, um Star Tracker, câmera de navegação, LiDAR e também uma câmera de consciência situacional. Então sim, teremos imagens do interior da cratera. Em outro painel lateral do Athena, há um rover desenvolvido pela empresa americana Lunar Outpost, chamado MAP. Ele tem uma massa total de cerca de 10 kg e velocidade máxima de 10 cm por segundo. Após o pouso, um sistema de liberação vai colocá-lo gentilmente na superfície. Então, ele vai navegar de forma autônoma, usando sensores e informações visuais captadas por uma câmera, e vai mapear os arredores do local de pouso. E junto dele há um segundo rover do tamanho de uma caixinha de fósforos, chamado Astro Ant. Esse robozinho em miniatura com menos de 30 gramas foi desenvolvido pelo MIT e foi pensado para ser simples e versátil. Equipado com uma termopilha, rodinhas magnéticas e conexão por Bluetooth, ele ficará preso às costas do MAP, onde fica seu radiador de calor. Seu trabalho vai ser medir a temperatura em diferentes porções da superfície. Esse é um experimento de demonstração tecnológica para que possivelmente no futuro vários robozinhos desses possam ser usados para fazer inspeções e diagnóstico em hardware operando em diferentes ambientes espaciais. Essa pequena caixinha nas costas do MAP é justamente a garagem do Astro Ant, de onde ele vai sair quando for a hora. O MAP e o Astro Ant contam como 2 rovers, ou talvez 1,5, já que eles estarão sempre juntos. Mas tem outro rover. Sim, um terceiro rover chamado Yauki, um nome que se refere a um provérbio japonês que pode ser traduzido como caia 7 vezes e se levante 8. Desenvolvido pela empresa japonesa Daimon, ele tem cerca de 500 gramas de massa e foi pensado para ser pequeno, leve e resistente. Segundo a Daimon, ele aguenta impactos de até 100 G e a ideia é que ele seja simples e pequeno o suficiente para ser levado em qualquer missão para explorar ambientes diferentes. Ele está guardado dentro desse compartimento preso em um dos lados do Athena e, em um determinado momento após o pouso, sua liberação vai acontecer. Sim, ele será simplesmente derrubado na superfície. Então, tecnicamente, a missão IM-2 conta com um Hopper e 3 rovers. O lander Athena precisará se comunicar com esses veículos, e para isso, um sistema de comunicação desenvolvido pela Nokia fará parte dessa missão. O Lunar Surface Communication System vai usar componentes comuns modificados para sobreviver ao espaço para criar uma rede 4G de comunicação entre os veículos e o lander. É um sistema compacto e robusto que pode ser muito útil para missões lunares futuras, tripuladas ou não tripuladas. E assim como aconteceu nas missões Apollo e na própria missão IM-1, a NASA também preparou um conjunto de retrorefletores que poderão refletir ondas eletromagnéticas diretamente de volta para a fonte. É um equipamento relativamente simples e que nos ajuda a determinar distâncias com muita precisão. Esse conjunto tem cerca de 5 cm de diâmetro, tem uma massa de só 20 gramas e será montado na maior parte dos landers lunares americanos do programa CLPS. Eles serão úteis não só para determinar a localização exata dos landers, mas também para construir um sistema de navegação no futuro ao servir como um ponto de referência fixo e conhecido na superfície. Sim, a missão IM-2 é recheada de coisas, tem muitos objetivos ambiciosos a serem alcançados, mas ela também não vai ser lançada sozinha. Tem 3 outras espaçonaves pegando carona nesse lançamento. A Lunar Trailblazer da NASA vai entrar em uma órbita polar ao redor da Lua para mapear a distribuição de água na superfície e suas diferentes formas. A espaçonave Odin, de uma empresa chamada Astroforge, planeja sobrevoar um asteroide metálico para determinar sua composição e, possivelmente,
desenvolver tecnologias de mineração no futuro. E a terceira e última sonda na carona é a Chimera, que é um veículo de transferência orbital de uma empresa chamada Epic Aerospace. O lander Athena será lançado por um Falcon 9 a partir da plataforma 39A do Cabo Canaveral. A data inicial planejada para decolagem é 26 de fevereiro de 2025. Após realizar uma queima de injeção translunar, o Athena vai se separar do segundo estágio do foguete, seguido pelas espaçonaves secundárias. O lander vai passar alguns dias viajando em direção à Lua e realizando algumas queimas de correção de trajetória ao longo do caminho. E quando chegar lá, no momento certo, vai ligar o seu motor em uma queima que vai colocá-la em uma órbita circular com mais ou menos 100 km de altitude. E no dia do pouso, que a princípio será dia 6 de março, uma nova queima será realizada para reduzir essa altitude para cerca de 10 km. Para só aí o motor ser ligado em sua última queima, que é conhecida como Powered Descent, que reduzirá a velocidade do lander em cerca de 1.800 metros por segundo. A fase final, logo antes do pouso, contará com inputs de sensores embarcados e do software de detecção de obstáculos para evitar áreas com grandes inclinações e relevo acidentado. Então, quando todos os parâmetros forem atingidos, o Athena pousará suavemente a uma velocidade vertical de não mais do que 1 metro por segundo. E assim, um período de cerca de 10 dias recheado de atividades de investigação e coleta de dados será iniciado. A IM-2 é uma das missões lunares mais ambiciosas dos últimos anos, e se tudo der certo pode abrir portas para o desenvolvimento de novas tecnologias e novas investigações dentro de diversas áreas da ciência. E mais legal ainda é que esse não será o único lander a caminho da Lua nesse momento. Outro lander da Firefly Aerospace, chamado Blue Ghost, está nesse momento em órbita da Lua e se preparando para o seu pouso. E outro lander japonês, chamado Resilience, também está se preparando para isso. Se você quiser saber tudo o que vai acontecer nessa missão e nas outras ao longo das próximas semanas, não deixe de se inscrever no meu canal secundário, o Drops Espaciais. Se você já assiste o canal há algum tempo, talvez se lembre da série de compilados de notícias que eu fiz por um certo tempo e que tinha esse nome. Bom, agora tem um canal dedicado para esses vídeos. Então, se você gosta desse tipo de coisa e quer ficar informado sobre esse mundo da exploração espacial, tem vídeos semanais por lá. E eu já postei vários. Se você prefere assistir só os vídeos mais aprofundados que eu já faço, é só continuar inscrito aqui. Nada vai mudar. Essa separação de formatos é algo que o algoritmo do YouTube gosta, então é uma tentativa minha de agradar ele e também deixar as coisas mais organizadas para vocês. Eu vou deixar um link aqui na tela e aqui embaixo também. Se inscreve lá.